Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Videozão para vocês de novidade. Primeiro quadro do Nos Mimando ou Recebidos de Nós Mesmos. Recebido de nós mesmos. Pessoal, se vocês estão ouvindo bem, parabéns. A gente fez uma nova aquisição. Tá aqui. Compramos o microfone, tá? Microfone de lapela, gente. Compramos um microfone de lapela. É esse daqui, ó. Tá aqui. Inclusive, por conta do vento. A gente até veio aqui no ambiente aberto para testar, de fato, porque tá ventando bastante. Inclusive tá muito gostoso aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que tá aqui. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tem um rio, mostra o rio. Tem um rio, né? Ó, Rio Tua. esse aqui é o Rio Tua. No verão aqui, como tu já tá, né? É bem apropriado para banho, né, amor? É, vocês são bem banhados. Bem apropriado para banho, um lugar bem verde, bem gostoso. Muita, olha aqui, ó, planta, gente, ó. Aí tem um pessoal ali. Aqui tem que tomar muito cuidado com filmar as pessoas. Ainda tem o pessoal lá limpando, né? Lá, Sim. O batinho tá, o barco tá um pouco grande, mas o pessoal da manutenção fica o É, ano todo. ó, o ano todo, ó, o pessoal limpando lá, ó. Então, muito gostoso. Aqui é um parque, né? É uma zona verde aqui que você vem, faz lazer. Aí pra lá, ó, o pessoal jogando vôlei lá, ó. Jogando vôlei lá. Ali pro outro lado tem quadra de tênis, tem quadra de vôlei, quadra de futsal também. Muito legal. Tá aqui, Na zona verde. na zona verde, que é como se fosse um parque, né? Um parque. É aqui perto da nossa casa. Então a gente tá testando o microfone já para fazer esse videozão para vocês. Inclusive, gente, a minha voz tá meia... Como é que se diz? Meia fanha? Meio gripada, né? Meia gripada, mas eu não estou gripada. Eu estou atacada da renite. Toda primavera é assim. Chega a primavera, Gente, chega a primavera, ela... eu fico estragadinha. Porque é muito pólen e esse vento que dá e solta esses pólen, esses negócios, me ataca demais. Então eu fico assim com o nariz tampado mesmo. Exatamente. Fico até com dificuldade para dormir. Inclusive essa noite foi... Olha uma joaninha! Olha, gente! Dá pra Põe ver? mais perto ali. Ai, não dá pra ver? Aqui, ó. Ai, não dá vendo. Uma joaninha. Olha. Que linda. Ela não tem bolinhas vermelhas, ela tem bolinhas amarelas. Olha, pra quem quer saber a marca do microfone, é esse aqui, ó. Esse dá de ver? Deixa eu ver. Ó, Yes. IS. Eu fui procurar outra aqui. Eu fui procurar um tipo que eu ia comprar aquele de bolinha. Acho que é da Hollylândia, eu acho. uma coisa assim. Só que assim, ó, esse daqui a gente gostou mais porque, pronto, ele apresentou realmente uma qualidade extremamente profissional no áudio. Ele vem completo com uma caixinha de bateria recarregável. Aqui você conecta os microfones e o adaptador, não, o conector. É o conector? É o receptor, né? Receptor. Porque vem dois microfones e o receptor. E o receptor. E o receptor você encaixa no celular, no telemóvel. E pronto. E os microfones a gente usa assim, né? Exatamente. E aí você coloca ele aqui, ó. E tem aqui, ó, a entrada para carregamento. E você já carrega os três ao mesmo tempo. Ele vem no estojinho, ó, completinho, tá? Uma maletinha. Além da caixa. Inclusive vem até um fone de ouvido. Que é pra você... E vem o fone de ouvido aqui para você ouvir o retorno do áudio. Uhum. Então achamos legal, tem um manualzinho aqui dentro, ó, um manual. E é bem interessante. Vai ajudar a gente aí a fazer, né, conteúdo de mais qualidade para vocês. A gente vai gravar bastante no caminhão, gravar bastante no lado de fora do caminhão, na parte externa. Então a gente pega muita rajada de vento. E às barulho vezes também, né? E barulho, Porque caminhão ligado, exato. caminhão passando, carro. Como a gente grava muito na rua, às vezes. Gente gravando ali, operando a régua, faz barulho e tal. Então, exatamente. assim, com o microfone aberto do celular, estoura muito. Fica um áudio... Ou às vezes não pega direito. Ou não pega direito. Então vai ter cenários agora que a gente vai poder estar gravando, por exemplo, manobrando o caminhão. Ah, e detalhe, daqui a pouco vai chegar a GoPro. Então com a GoPro a gente também vai poder falar no microfone e ter uma qualidade de vídeo profissional. Por quê? O áudio vai estar equivalente e o vídeo também vai estar, por exemplo, filmando uma manobra, né, amor?
filmando ali uma coisa, né, do nosso trabalho. E o áudio limpinho, gente, isso é muito bom. E depois, quando a gente tiver um público maior, né, quando a gente já tiver aí mais pessoas para acompanhar, porque também é um investimento, a gente não quer fazer e não precisa fazer nada, até dá vontade. A gente estava na loja comprando microfone e já deu vontade de comprar a GoPro, deu vontade de comprar, só que até ela falou assim, mãe, mas para quê? Né? A gente está começando agora, a gente, né, tem poucos seguidores, vamos começar uma coisa de cada vez e aí a gente faz, né, a aquisição. E não faz sentido a gente descapitalizar agora um dinheiro para ainda não, né, a gente não tem público ainda para apresentar. Lembrando que para voar drone aqui na Europa tem, eu acho que no Brasil já está assim também. Você tem que ter uma licença. Tem que ter uma licença, então você tem que procurar... Não é qualquer lugar que você pode voar drone. Você não pode voar em qualquer lugar, você tem que pedir uma autorização para fazer o voo, você tem que fazer uma APM, que é o plano de voo, você tem que colocar data, hora e o local do voo. Então aí eles vão fazer análise e aprovar ou não. Então na data e na hora, que se caso aprovado, né, na data e na hora você tem que fazer o voo. Então a gente quer fazer tudo direitinho, porque assim, tem muitos lugares lindos aqui, né? Tem. A gente quer fazer muita filmagem. Portugal, por ser um país assim, bem Portugal antigo, e toda a né? Europa, a gente, por exemplo. Europa, exato. São países antigos, então, gente, tem muita coisa histórica, tem muita coisa linda. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu gosto muito de história, né? Eu leio bastante história. Mas são lugares muito lindos, lindos, lindos. A gente fica encantada mesmo. Imagina, a gente anda Portugal, França, Espanha. Hoje, a gente tá andando nesses 3 países, né? Semanalmente. Mas eu quando mesmo estava na Prima Fria, eu andei por 16 países aqui dentro. Da Inglaterra, né, Grã-Bretanha, até a Hungria. Isso porque ainda faltou lugares para ir. Mas pronto, então é isso. Hoje o videozão é para apresentar para vocês essa nova ferramenta aqui, para ajudar a gente aí a deixar um áudio mais profissional para vocês. E antes de mais nada, pessoal, deixa um like aqui, deixa um comentário pra gente. A gente vai também aproveitar esse vídeo para falar o propósito do nosso canal, o propósito do nome do nosso canal, que remete à nossa trajetória. Então, antes que você esqueça, às vezes você até, né, tá gostando do conteúdo e às vezes esquece, porque às vezes eu também faço isso. Eu tô vendo o conteúdo, acho bacana e tal, vou até o final, mas eu esqueço de dar um like. Então dá um like ou um dislike, se você não gostar também não tem problema, deixa aqui nos comentários pra gente o que você gostaria de saber, de ver. Para quem não sabe ou não está entendendo nada, nós somos imigrantes aqui em Portugal, somos caminhonistas, caminhoneiros, trabalhamos aqui em casal e já estamos aqui há quase 5 anos. Ao longo desse período, nós passamos, né, como todo imigrante passa, começamos com 3 filhos, com 3 crianças aqui, então assim, é uma experiência realmente, na prática, delicada, porque você vem para um país novo, começando do zero, com 3 crianças, abrindo mão de tudo que nós tínhamos no Brasil. Ela tem a profissão dela, eu tenho a minha profissão, ela tem a formação dela, eu tenho a minha, e nós abrimos mão de tudo para a gente recomeçar. Exatamente. Então, hoje nós estarmos nos caminhões, a gente paga um preço muito grande, e parte do nome do nosso canal é por conta disso. Então, juros da estrada é o que a gente paga para estar nessa profissão. E o que a gente paga? É o que a gente paga e, de certa forma, também o que a gente recebe. Primeiro eu tô falando, né, do que a gente paga. Pronto. Então, o que a gente paga é o que todo caminhoneiro paga. A ausência da família, momentos de confraternização, não tem certeza se vai estar presente e por muitas vezes não está presente. E, infelizmente, é aquela coisa, a gente sai de casa tendo a esperança de voltar, mas não é certeza. Então é uma das profissões que assim exige muito do profissional. Nós estamos trabalhando em outro país, a gente viaja para outros países com outras línguas e a gente tem que se adaptar. Então assim, tudo tem um motivo, né, para a gente ter abdicado, né, da nossa profissão. A gente recomeçou do zero e então os juros que a gente paga hoje é a primeira parte da etapa. Só que como a minha esposa disse, justamente por a gente pagar um preço muito alto, que vale muito para nós, tem muito valor,
a gente também decidiu receber no mínimo, na mesma proporção. Então os juros da estrada hoje toma da gente, sim, né? Sim. Muita coisa. Sim. Mas também está nos pagando muita coisa. Com certeza. Então, não é simplesmente a gente receber o salário que a gente trabalha. Todo mundo trabalha e tem que ter o salário. Mas o que mudou a nossa vida, a virada de chave, foi o que a gente está fazendo com o nosso salário. De que maneira a gente está fazendo isso valer a pena. Porque trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né? Evoluir, todo mundo precisa e tem que evoluir. Então, como fazer é aquela, tipo, como se fosse aquela fórmula mágica, né? Nossa, como ficar rico? Não existe fórmula mágica, né? Existe, Eu queria achar. Né? A não ser que você A não seja ser que herdeira, isso que eu ia falar, a não aí... ser que você nasça aí, né? Um embriãozinho Aí, tudo aí bem. no útero bem rico, né? né? Então, enquanto você não nasce no berço de ouro, não tem nada fácil, não tem nada de graça. Nem para quem tem dinheiro, porque hoje, para quem tem condições, ele também precisou trabalhar muito, precisou abdicar de muita coisa da vida para ter. Talvez para sua geração futura ficou um pouco mais fácil. De costume é assim, né? Normal, pega as coisas já prontas. Mas sempre tem o pioneiro que se lasca. Com Que certeza. mete a cara a O que tapa, começa, né? o que começa, exatamente. Então, todo empreendedor, hoje mesmo que de sucesso, ele tem parte da vida dele uma carga, um fardo muito pesado para carregar. A responsabilidade, né, com a vida financeira da sua empresa, a responsabilidade de estar à frente de um negócio que tem que dar certo, de gerir e administrar pessoas, né? Então, eu, por exemplo, tenho um perfil empreendedor. E parte do meu sonho no futuro é empreender. Nós somos do setor logístico, somos da área logística de transportes. Então, muito provavelmente, nós vamos trazer para vocês aqui a gente qualquer dia desse comprando um caminhão. Olha. Pode acontecer. A gente também pode trazer para vocês daqui a pouco, comprando a nossa casa. A gente, inclusive, tá doido para fazer isso, né? Mas não é a hora ainda. Não é a hora. Não é a hora ainda. Por quê? Porque a gente já fez as contas e já aprendeu que o nosso dinheiro investido da maneira correta nos traz mais rentabilidade investindo no nosso método do que simplesmente ele estar engessado num patrimônio, numa casa, e a gente descapitalizar de um dinheiro, porque eu nem estou falando de financiamento, né? Descapitalizar um dinheiro grande para comprar uma casa, a casa dos sonhos, sabe? E a gente não ter o retorno na mesma proporção. Então, assim, o que os juros da estrada pensa hoje é compartilhar com vocês realmente aquela conversa de casal, da vontade de vencer, da vontade de acertar nas decisões. Todo dia a gente precisa tomar uma decisão coerente para fazer com que o amanhã seja mais positivo, né? Com que a gente acerte. Ó, uma experiência legal, ó, tá chegando aqui uma equipe de manutenção do parque, né? É uma empresa que cuida da manutenção do parque, né? Jardinagem, tudo. Então, se a gente tivesse com o microfone do celular, muito provavelmente ia pegar Acredito que sim. o barulho muito externo. Então, a gente vai fazer também essa experiência e tá aqui com barulho, né? E outra, a gente resolveu gravar ambiente. a apresentação do microfone, de certa forma, mas no ambiente aberto, porque a gente também queria testar a questão do vento. Sim, Porque a gente tem que testar, né, gente? Então, exatamente. pra ver se funciona bem, como é que sai o áudio, se sai limpinho, se sai chiando, alguma coisa assim. Exatamente. Então, voltando ao assunto, os juros da estrada, o propósito que a gente decidiu, a gente tomou parte de uma coisa muito importante, que é o quê? Que é não você aprender uma fórmula mágica, você aprender o básico de educação financeira. Então, a nossa virada de chave foi quando a gente entendeu que a gente precisava aprender sobre educação financeira. E quando eu falo educação financeira, não é só você aprender sobre despesa fixa mensal, custo fixo mensal, ou fazer uma poupança, ou aprender a fazer um financiamento que você vai pagar menos juros, né?
É literalmente aprender com a evolução do senso comum do dinheiro, né? É fazer o dinheiro trabalhar para nós. Não a Exatamente. gente trabalhar pelo dinheiro. Exatamente. A gente decidiu aprender a lidar com o dinheiro pra gente mudar o lado. Pra gente mudar o lado. Porque antes a gente estava do lado que a maioria está, que é o lado que paga juros. Então a gente decidiu aprender a mudar o lado, a versão da nossa vida, que é o lado que recebe os juros. Então a gente aprendeu a parar de pagar. Quer dizer, a gente ainda paga, né? É normal. O cidadão tem que pagar juros. É diferente. Mas na nossa nova versão, a proporção que a gente ganha em juros é muito maior do que a gente paga. E eu acho que aí é a fórmula mágica para você alavancar. É como se você fosse fazer uma dieta, sabe? Uma reeducação alimentar. Eu acho que até pode se dizer assim. Porque para você não engordar, você basicamente tem que ingerir de calorias menos do que você tira do corpo, né? Então, em resumo, a gente conversou muito sobre isso. A gente até tinha o perfil Marfer, né? Casal Marfer, que era mostrar a nossa rotina. Nasceu só, né? Pelo fato de a gente registrar momentos, tirar foto. Mas depois que a gente sentiu a necessidade de compartilhar com vocês as ideias, as metodologias de um casal que pode aplicar a educação financeira, a disciplina e como investir no longo prazo, a gente decidiu que isso precisa ser compartilhado. Então, Juros da Estrada nasceu para compartilhar com vocês a nossa história, sim, mas a história que pode se tornar individualmente, cada um de vocês, a transformação de vida. Porque a gente, tinha sonhos, como qualquer pessoa. Um carro bom, uma casa boa, dinheiro na conta, poder, né, passear, sair. Claro. Todo mundo tem isso. Mas aí vinha a pergunta, né? Amor, vamos comprar uma casa? Vamos. Temos crédito aprovado? Temos. Tá. Contas de entrada? 10, 15, 20, 30%? Ok. Qual o valor da parcela? Tanto. Quantos anos? Tanto. Aí batia aquela facada no peito. Puta merda, eu vou ter que trabalhar mais 30 anos da minha vida pra pagar essa casa. Né, mano? 30 anos da minha vida, amor, eu tenho 38, daqui 30 eu tenho 68, eu vou ter que estar trabalhando ainda pra pagar essa casa. E aquilo me rebentava no meio. Aí, não, vamos comprar um carro novo, né? A gente tá na Europa, todo mundo, né? Não é crédito facilitado, é que a economia é diferente aqui. Então você tem muito mais acesso, a comprar um carro e é mais bom. facilitado, assim. Exatamente, porque o poder de compra aqui é maior, não é novidade, né? Então, a gente, por pouco, não compramos Se a gente quisesse, a gente poderia ter comprado. A gente estava com crédito aprovado, a gente não ia pagar um carro à vista. Pelo menos isso, né? A gente já tinha noção de que não era um bom negócio se capitalizar de um valor grande para comprar um carro à vista. Só que aí a gente avaliou, pera lá, se a gente quer mudar, né, o nosso padrão financeiro, se a gente quer pensar a longo prazo, para que a gente vai investir 40, 50 mil num carro, valor de mercado, pagando 70, né, 80, sei lá, dependendo da taxa de juros e do modelo do carro? Para que a gente vai fazer isso, sendo que a gente tem um carro que atende, que está praticamente quitado e que a gente daqui a pouquinho tem ele quitado? E é um carro, assim, novo, E é um né? carro novo, um Que ano tá carro nosso carro? 2021. 2021. 2021. É um carro... A gente começou com um carro aqui, o primeiro carro que a gente comprou foi 2001, por isso que eu falei 2001, que foi o Focus. Foi o Ford Focus. Exato. Depois a gente começou, Depois aí a gente comprou o Clio, um Renault Clio, 2008. Já foi melhorando, né? Já foi subindo. Depois a gente já comprou esse, Que né? é Que é um Peugeot 2008, ano 2021. Não é 0 km, a gente comprou ele tem 1 ano e meio. Mais ou menos. 1 ano e meio. Mais ou menos. Então, em 1 ano e meio, só revisão. Não tem 1 ano e meio, não, porque nem revisão fiz ainda. Foi do meu aniversário, do ano passado. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. 1 ano que a gente tá com o nosso 1 ano. Então, assim, a gente tava com crédito aprovado, carro 0 km, né, amor?
Tava. A gente tava na fábrica, na loja, né, na concessionária, praticamente para tirar o carro. A gente foi lá, a gente ia dar 5 mil de entrada? Era. 5.400, 5.600, uma coisa assim, né? Pois, era alguma coisa assim. É, a gente ia dar 5 mil e pouco de entrada e pronto, financiar o resto. Crédito aprovado, bonitinho, carro 0 quilômetro. E uma parcelinha, ficar uma parcelinha bem suave. Tranquilo, uma parcela bacaninha. Ia ficar o quê? 200 e pouco? 300 e pouco, eu acho. Aí. Acho que ia ficar 320, 354, 300 né? Acho que sim. Não, acho que era 320, se eu não me engano. 320. Era uma coisa assim. Então era uma parcelinha acessível, bacana. Por um carro 0 quilômetro, um SUV top da galáxia. Coçamos, né, mano? Coçamos. Mas A gente parou e pensou. Vamos pensar. Vamos colocar em prática o que a gente está estudando. Aí começamos a fazer conta. Pegamos a taxa de juros. Às vezes a gente é movido pela emoção, né, gente? Exatamente. Às vezes a gente fica assim, é tão tentadora a proposta, o bem, o acesso, que você vai lá e faz. Você nem pensa, entendeu? Vai lá e faz. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente fez contas. Pegamos a taxa de juros, pegamos o valor de entrada, somamos o valor de entrada, mais vezes a quantidade de parcela, chegamos num valor. Então, aí a gente olha para o bem e fala, será que vale tudo isso mesmo? Por acaso até vale, que era um bom carro, né? Era. Mas, aí vem a nossa estratégia. Nós colocamos na balança e comparamos. Mas se eu pegar esse mesmo dinheiro, né, amor, que a gente vai investir nesse carro e investir na nossa estratégia financeira. Gente, vocês não têm ideia. A gente ia gastar 65 mil reais líquidos num carro, chegando a quase 70, né? 68, 70 mil financiados. Se fosse pagar até o final do financiamento. Acho que sim. Sei lá, uns quase 70 mil. E se eu pegar, não vou nem falar dos 70 mil, vou falar dos 50 e tal, que é o valor do carro. Puta de um carro. E esse mesmo dinheiro aplicado na nossa metodologia, no nosso plano de investimento, só esse valor de 55 mil euros, rentabilizar na mesma proporção investindo no Brasil em reais, e protegido contra a inflação. Tem noção? Aí detalhe, aí a gente pensou, não, então, e se eu fizesse esse investimento e decidisse trazer de volta esse dinheiro? Ainda assim a gente ganharia mais, né, mãe? Sim. Do que a gente simplesmente tivesse investido dinheiro no carro. Ou até mesmo deixado aqui, num depósito a prazo. Um método de colocar dinheiro aqui, né? Em banco, depósito a prazo ou fundo monetário. Entre outros, né? Aí tem certificado de aforro e tudo mais. E a gente vai falar disso ainda mais pra frente, e não quero entrar em detalhes agora, porque a gente quer deixar primeiro esse videozão aqui mais pra vocês entenderem. Então, assim, hoje a gente, em relação a essa estratégia, a gente decidiu sempre optar pelo quê? Pelo básico. Básico bem feito, atenção. Claro, com né? certeza. Ou seja, por exemplo, esse microfone aqui a gente pagou 100 euros. Muitos vão achar que tá caro, e eu também acho que é caro. Mas eu tô pensando nisso aqui a longo prazo. Outra, isso não é uma compra que a gente estava querendo para agora. É que assim, gente, nós somos muito... quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente é muito qualidade. E é uma coisa que a gente se entende muito nisso. Exato. Então, assim, às vezes a gente quer comprar, sei lá, algum equipamento, entendeu? A gente vê o preço. E se a gente vê que no momento tá pesado para nós, a gente espera um pouquinho para comprar aquele produto de qualidade. Exatamente. Entendeu? Para não comprar assim um produto que não vai agregar em nada e, sei lá, não sei quantos dias ou meses pode estragar, entendeu? E é um dinheiro perdido. Mas parte, né, do que a gente vai compartilhar com vocês no canal é exatamente isso. Que o fato de você às vezes ter um pouquinho, né, de condição financeira não te dá o direito de sair gastando, de sair comprando qualquer coisa. E quando você tem um pouquinho, você precisa fazer com que esse dinheiro trabalhe por você. Então, ao invés de você gastar, você tem que pagar ele, ou seja, você se paga. Quando a gente recebe nosso salário, a primeira coisa que a gente faz é se pagar. Quando a gente fala se pagar, não é ter o nosso dinheiro para gastar. Negativo. É ir lá e fazer os nossos aportes, fazer o nosso investimento.
A gente não quer falar disso agora porque vocês precisam de conteúdos específicos falando da nossa estratégia. Então, eu tentei colocar assuntos dentro da sequência. Primeiro falando ali de orientações para sair da dívida, orientações para fazer a reserva de emergência, orientações para entender um pouco de inflação, de juros compostos, aí começando a entender de renda fixa e depois renda variável. Então nós vamos trazer conteúdo nessa sequência. Por quê? Porque quando as pessoas entenderem um pouquinho, né, o nosso propósito, quando elas perguntarem, mas o que é reserva de emergência? Onde que eu coloco dinheiro? Isso dá alguma rentabilidade? É seguro? Já vai ter conteúdo nosso falando, né? Então a gente está entregando conteúdo na sequência para a gente poder falar. A gente está louco para falar como a gente está investindo, qual é o nosso investimento, como a gente está mandando dinheiro para o Brasil investindo, ganhando 4 percentuais a cada aporte. 4 percentuais. Então, existe uma estratégia muito bem pensada por trás e totalmente legal. Então, a gente vai chegar daqui a pouco, né, amor? E já vai começar a falar. E a gente tá doido para começar a falar disso, porque a gente quer entregar para vocês logo como que faz, como que se prepara para isso. Não tem muito rodeio, gente. Mais 2, 3 vídeos a gente já vai começar a falar disso e bater nessa tecla. O intuito do nosso canal é bater nessa tecla. E adiantando para vocês, não é nenhuma fórmula mágica, tá? É trabalhar muito e administrar bem o seu dinheiro para investir parte dele em renda fixa. Primeiro, depois renda variável. Pronto, nós temos um perfil muito conservador. Por isso que a gente fala sempre de renda fixa primeiro. O que é renda fixa? São investimentos que trazem a maior segurança possível. Depois a gente pensa em renda variável, que são investimentos que trazem talvez uma maior rentabilidade, só que também traz um risco maior. Então a gente já não está pensando nisso, porque nós estamos planejando a nossa aposentadoria. Então a gente quer estar protegido o maior possível contra o risco e protegido contra a inflação. Nós temos uma situação que difere, por exemplo, de quem está no Brasil, porque nós temos que tomar muito cuidado para resgate, muito cuidado para receber títulos, porque a gente, né, nós temos todo um planejamento tributário por trás. Então eu não posso simplesmente investir num título que vai me pagar daqui 6 meses, por exemplo, porque esse dinheiro caiu na minha conta, eu preciso, né, declarar o imposto de renda no Brasil e aqui em Portugal. Então também pensamos num pacote no qual a gente só investe, e não precisamos, por enquanto, fazer nada. Por quê? Porque o título não está consolidado. Quando o título pagar, aí é que a gente vai. No Brasil é retido na fonte, a gente já vai estar, né, pagando, e aí a gente vai fazer o pagamento aqui em Portugal. Pessoal, é isso. Eu acho que hoje a apresentação do nosso Nos Mimei, né, do nosso primeiro recebidos de nós mesmos, vai ter mais, né, amor? Com certeza, com certeza. A gente quis compartilhar com vocês um pouquinho, assim, da nossa história, da nossa estratégia. A gente não fez roteiro, tá, pessoal? Né, amor? Não, nós não fizemos roteiro. Nós simplesmente sentamos aqui. A gente, né, não é que não precisa. Quando a gente for falar, né, das coisas, a gente quer fazer, é normal, fazer um roteirozinho para se organizar, né, para não se perder nas palavras. Tópicos, né? Eu gosto de deixar alguns tópicos apontados. Por exemplo, quando eu for falar do IPCA+, eu quero falar de X tópicos, por exemplo, Tesouro Selic, ou do Tesouro Pré-fixado, pós-fixado, ou lá na renda variável, né, de um ETF, ou de uma fundo imobiliário, enfim. A gente tá falando para vocês do coração. O nosso canal oficialmente é Juros da Estrada em todas as redes sociais e aqui no YouTube. Então, olha, fica com a gente aqui, dá um like, comenta, compartilha, deixa sua opinião, como é que tá o seu planejamento de vida, o seu planejamento de aposentadoria, o seu planejamento de renda passiva, né? Você nunca parou para pensar? Será que não tá na hora de pensar, né, amor? Exato. Porque a gente também, por muitos anos, não pensava nisso. Com certeza. E a gente tá no momento, tipo assim, a gente começou a pensar no momento certo. Exatamente. No momento que ainda dava tempo de fazer alguma coisa. Exatamente. E inclusive o que ela falou é tão importante que responde até parcialmente por que a gente não tá no Brasil. Então a imigração nossa também foi uma maneira de alavancar as coisas. Porque se a gente tivesse pensado nisso 10 anos atrás, nem precisaria mudar de país. É claro que a gente também, né, não mudou de país só por conta disso. Exatamente. Teve vários motivos. Pessoal, familiar, principalmente pensando nas crianças, né? @Juros da Estrada, procura nas redes sociais.
e aqui no YouTube, que vocês vão achar todo dia. A gente tá deixando conteúdo lá, seja vídeos curtos e seja um vídeo longo. Vídeos longos pro YouTube a gente quer deixar pelo menos um por dia. Quando não dá, vai ser um a cada 2 dias, mas toda semana vai ter pelo menos de 3 a 4 vídeos longos e vídeos curtos todo dia, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.